Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é segunda-feira, dia 27 de novembro de 2023. E o tema que estudaremos a nossa lição será Naamã. Há um texto que vai aparecer no nosso guia de estudos, que é do livro Atos dos Apóstolos, na página 264, que diz assim: Cristo morreu por todos, não importando a posição social da pessoa. Deus alcança também os poderosos e espera que sigam a sua luz. Antes de nos aprofundarmos um pouco mais no nosso estudo de hoje, eu gostaria de convidá-lo para orar comigo. Obrigado, Senhor Deus, porque o Teu Espírito deseja tocar no nosso coração e nos ajudar a viver de forma intensa aquilo que são os princípios da Tua Palavra. Ajuda-nos a conseguirmos viver essa mesma realidade. Pedimos que Ele fale conosco agora, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Nosso guia de estudos hoje vai trabalhar um pouco da história de Naamã. Pelo texto que vimos ainda há pouco, de Ellen White, o Senhor Deus deseja salvar a todas as pessoas, mesmo aqueles que são poderosos na terra. Era o caso de Naamã. Naamã era um grande general do exército sírio, um indivíduo que tinha grande poder e autoridade no seu país. Por conta de uma doença, ele acabou se tornando leproso, viu a vida se esvair por entre os seus dedos. Mas uma menina cativa, que provavelmente os próprios exércitos de Naamã tenham levado para que ele pudesse servir para que ela pudesse servir na casa de Naamã, falou a respeito do Deus verdadeiro e do que Deus poderia fazer através do profeta Eliseu. Naamã vai até o país e ele é curado por Deus, enquanto ele vai se banhar nas águas lamacentas do Rio Jordão. Um detalhe que é importante nós mencionarmos é a reação de Naamã depois da sua cura. O texto de 2 Reis, capítulo 5, versos 17 a 19, diz assim: Disse Naamã: Se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de duas mulas, porque nunca mais oferecerás esse teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisso perdoe o Senhor o teu servo, quando o meu senhor entra na casa de Rimom para lhe adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também tenho que me encurvar na casa de Rimom. Quando assim me prostrar na casa de Rimom, nisso me perdoe o Senhor a teu servo. Eliseu lhe disse: Vá em paz. Quando Naamã se tinha afastado a certa distância, e aí a história vai continuar. O texto vai mencionar que Naamã volta agora completamente curado até o profeta Eliseu e vai mencionar o quão grato a esse Deus ele estava e como ele estava decidido a servir a Deus. Qual era o conhecimento que esse homem tinha a respeito de Deus? Muito pouco. Ele sabia apenas, pela experiência que tinha vivido com Deus, que Deus é um Deus poderoso, capaz de resolver qualquer tipo de situação. E agora, diante dessas circunstâncias, ele vai dizer para Eliseu, e ele tem toda uma carga agora religiosa daquilo que são adorações pagãs. Ele vai dizer: eu vou levar aqui 2 cargas de terra desse país para o meu, porque toda vez que eu for adorar a Deus, o Senhor, eu quero fazê-lo em cima dessa terra que é sagrada. A terra de Israel não era mais sagrada ou menos sagrada que a terra que estava lá na Síria. Mas havia ainda no conhecimento daquele homem uma certa limitação. E o que o texto vai nos deixar claro é que Deus vai tolerar isso. Ele agora ele não ia mudar de vida, ele continuaria sendo general do rei sírio. E quando o rei fosse até o templo de Rimon, o deus adorado lá na Síria, por causa da sua posição, da sua função, ele teria que acompanhar o rei enquanto o rei se prostrava diante da imagem de Rimon. E ele vai dizer a Eliseu: eu espero que Deus me perdoe por isso. Eliseu vai dizer a ele: vá em paz. Eu achei muito interessante um comentário que aparece aqui no nosso guia de estudos, que deve fazer com que nós pensemos a respeito disso, que é do Comentário Bíblico Adventista Sétimo Dia, volume 2, nas páginas 968 e 969. Olha que interessante a explicação dessa frase dita por Eliseu. Essas palavras não devem ser consideradas como uma aprovação ou desaprovação ao pedido de despedida de Naamã.
ele devia partir em paz, não em dúvida ou inquieta incerteza. Deus tinha sido bondoso com ele e ele devia encontrar felicidade e paz no conhecimento e na adoração a Deus. Deus conduz os novos conversos passo a passo e sabe o momento adequado para pedir uma reforma em determinado assunto. Esse princípio deve sempre ser levado em conta pelos que trabalham para a salvação dos outros. Ou seja, nem todas as mudanças na vida do indivíduo, estou falando de mudanças que fazem parte do contexto cultural, do estilo de vida da pessoa, acontecerão de uma hora para outra. Você percebe aqui que ainda existe no comportamento do Naamã muito daquilo que são as superstições do paganismo. Ele ainda olha para Deus tendo como pano de fundo aquilo que foi a vivência dele. O que o Eliseu sabia é que, com o passar do tempo, talvez a própria menina que estava na casa dele como cativa faria com que ele tivesse a possibilidade de conhecer melhor a Deus e como se relacionar com ele. Haveriam outras ocasiões nas quais ele procuraria com toda certeza a Eliseu ou as pessoas que adoravam a Deus para tentar descobrir mais a respeito de Deus verdadeiro. Às vezes nós queremos que uma pessoa ela passe por um processo de transformação radical de uma hora para outra. Na nossa própria história, não foi assim. Se você analisar a tua história com Deus, o teu processo de mudança, de transformação foi gradual. Quanto mais você se envolveu com Cristo, quanto mais você se entregou a Ele, quanto mais se relacionou com Ele, mais conhecimento adquiriu, mais mudanças foram acontecendo de dentro para fora. É só isso que Eliseu está dizendo. Mas, ao mesmo tempo, o que o texto está deixando claro para a gente é que até mesmo aqueles que são os mais poderosos, e mesmo que venham de um contexto de paganismo, como era o caso de Naamã, podem abrir o coração para receber o Deus verdadeiro, Criador do céu e da terra. E o Senhor Deus terá com ele a mesma paciência que teve conosco. Por isso, nós mesmos também devemos ter a mesma paciência com aqueles com quem trabalhamos. Entendendo que o momento das mudanças chegará. Há um texto também de Ellen White que vai aparecer aqui no livro Atos dos Apóstolos, na página 264, que eu achei muito interessante. O texto diz assim: poucos compreendem o amplo significado das palavras ditas por Cristo na sinagoga de Nazaré, quando apresentou-se como ungido. Ele anunciou sua missão de confortar, abençoar e salvar os filhos aflitos e pecadores. E então, vendo que a incredulidade e o orgulho controlavam o coração de seus ouvintes, recordou que no passado Deus havia se retirado do seu povo escolhido por causa da incredulidade e rebelião deles. E tinha se manifestado aos das terras pagãs que não haviam rejeitado a luz do céu. A viúva de Sarepta, a Naamã da Síria, tinham vivido à altura de toda a luz que possuíam. Assim, eles foram considerados mais justos do que o povo escolhido de Deus. E ao mesmo tempo o Senhor Deus aceitou o sacrifício que foi feito por eles, porque também sacrificaram a honra e, ao mesmo tempo, os bens mundanos. É interessante esse texto. Lá em Israel, o povo conhecia muita coisa a respeito de Deus, mas não vivia. E o que Jesus vai dizer é que, tanto com a viúva de Sarepta, como também com Naamã, eles não adquiriram toda a luz, todo o conhecimento, mas foram fiéis a Deus na luz que receberam. Isso deve fazer com que, de alguma forma, nós tenhamos paciência com o processo que todas as pessoas têm que passar quando se encontram com a Bíblia, a palavra de Deus. Eu quero orar pedindo a Deus que nos ajude a conseguirmos passar para aqueles que estão à nossa volta a maior quantidade de conteúdo da palavra de Deus que nos for possível, mas que ao mesmo tempo nos dê a possibilidade de viver um contexto de paciência com aqueles com os quais trabalhamos. Ore comigo. Obrigado, Pai, porque o Senhor é paciente conosco. Obrigado porque a história de Naamã nos mostra que quando o Senhor entra no coração de uma pessoa, o processo de mudança começa, mas ele só terminará quando Cristo Jesus voltar. Nos ajude a ter paciência com aqueles que estão à nossa volta.
Colocamos também diante do Senhor cada pedido que foi enviado para o nosso canal, cada amigo que tem orado junto conosco. Pedimos que o Senhor possa responder de acordo com a tua vontade. Pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Bem, amanhã continuaremos o nosso estudo e o tema que estudaremos será Testemunhando aos Eruditos, Nicodemos. Eu estudo a lição. E você?